Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Word in Code. É um prazer ter você aqui comigo novamente. Eu sou Jorge e vou estar conduzindo com você esse vídeo aqui bastante bacana que nós vamos falar hoje sobre Laravel, o framework queridinho da comunidade PHP, ok? Se você é iniciante em programação ou está pensando em vir para programação ou mesmo já é programador, esse vídeo também serve para você, por um simples motivo. Esse canal ele é feito de pessoas, de programadores e de pessoas ávidas pelo conhecimento. Então, mesmo que você já seja um programador avançado, já utiliza Laravel nas suas aplicações, é interessante você assistir para que você possa, inclusive, contribuir através dos comentários, deixando ali sua informação, algo que de repente seja falado que você possa complementar, melhorar e tudo mais. Uma vez que esse conteúdo está disponível para todos. Então, outros programadores ou entusiastas da programação que cheguem aqui podem automaticamente adquirir esse conhecimento que você tem para compartilhar. Então, nos ajude não só a disseminar esse conteúdo, a levar esse conteúdo para mais pessoas, mas também colaborando com informações novas que você possa dar. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos direto para o assunto para ficar mais, para a gente não perder tempo. Vamos falar então do Laravel. O que é o Laravel, né? Antes de tudo, né, é preciso você entender o Laravel. O Laravel é um framework, um dos melhores, eu diria, hoje. Eu venho de uma cadeia de programação antiga, onde eu comecei com Visual Basic em 1991. Passei por várias linguagens, desde COBOL, Pascal, The Basic 3 Plus, enfim, várias linguagens, C, C Sharp e tudo mais. Passei por várias linguagens durante minha vida. Pude conhecer o ecossistema de várias linguagens. E o PHP, sem dúvida nenhuma, é uma das linguagens que me fez ver o quanto não basta você ser uma linguagem de programação, mas como basta as pessoas utilizarem essa linguagem, tá ok? O PHP vem só crescendo cada vez mais, a sua comunidade cresce cada vez mais, e não só cresce, mas ela é uma comunidade ativa, e junto a isso o Laravel traz essa comunidade. O Laravel tem uma das comunidades mais ativas hoje dentro do mundo dos frameworks aí para programação, principalmente programação web. Ok? Então não é à toa que ele é um dos queridinhos e muito, muito usado. E hoje nós vamos detalhar alguns pontos importantes do Laravel para que você possa, se você nunca usou, você possa parar e começar a analisar de como utilizar o Laravel em suas aplicações. Ok? Então vamos para a tela aqui. Ó. Antes de tudo, antes de você pensar em mexer em Laravel, mesmo que você já tenha mexido, caso você não tenha adotado isso para você, antes de qualquer coisa, o que é importante? É você entender de PHP, tá ok? Deixa eu trazer para a tela aqui, mais próximo, para você poder acompanhar. Então, o mais importante de tudo é você entender o mínimo que seja de PHP. Os conceitos, classes, algumas coisas importantes, tá ok? Hoje tem conteúdo gratuito na internet, bastante conteúdo que aborda os assuntos como PHP e tudo mais. Então, se você procurar ali aulas iniciais de PHP, você vai achar muito conteúdo gratuito, tá? Não há necessidade de pagar. Para você aprender o básico de PHP, você consegue muito conteúdo bom e gratuito. É importante que você compreenda o processo de orientação objeto, o que é orientação objeto, como funciona, como que você trabalha a orientação objeto. Lembrando que isso que eu estou falando de orientação objeto, por exemplo, não é algo específico do Laravel ou do PHP, tá ok? Isso é comum em todas as linguagens, tá bom? Ok? Para você saber como funciona. Então é importante, mas o Laravel especificamente é importante que você saiba PHP e Laravel, porque o Laravel ele é para PHP. E orientação a objeto é o forte do Laravel, ele é totalmente orientado a objeto. Então você entendendo como funciona a mecânica de orientação a objeto, isso vai dar a você muito mais facilidade na curva de processo de aprendizado ali do Laravel, tá ok? E mais do que nunca é importante você saber o conceito de MVC. Tá? O que é MVC? Model View e Controller. Nós vamos falar um pouquinho aqui como que o Laravel trabalha essas três letrinhas aí no processo, mas é importante que você tenha o conceito básico, que você consiga entender. Por que eu não vou abordar esses pontos aqui nesse vídeo? Porque cada ponto desse, por si, já daria um vídeo, ou mais de um vídeo até, ok? E aí esse vídeo se tornaria muito longo e cansativo. Então, por isso que nós não vamos abordar aqui esse assunto. Mas eu gostaria de que você deixar isso implícito aqui, dito aqui, para que você saiba que, se você quer ser um bom programador, um bom utilizador, vamos dizer assim, de Laravel, você precisa entender no mínimo desses três princípios aqui.
PHP, orientação a objeto e MVC. Outra coisa que é importante é você saber a documentação do Laravel, tá? O Laravel hoje, o framework, ele possui uma das melhores documentação, não é a melhor, tá? Existem frameworks, existem bibliotecas e pacotes que documentam muito bem a sua aplicação, o seu objetivo, vamos dizer assim. Mas o Laravel não deixa a desejar. A sua documentação ela é muito rica, muito bacana. No site do próprio Laravel, laravel.com, eu vou abrir aqui para vocês poderem ver, ó. Aqui, ó, esse é o site do Laravel. Aqui em cima você vai ter o botão Documentation, tá? Clicando nele você vai ter toda uma documentação. Aqui você tem, em todas as versões que está disponível do Laravel, você tem aqui para você poder acompanhar. Uma barra de busca muito completa. Ou seja, essa documentação aqui ela é muito rica. Isso não é só para Laravel, tá? Para se você está se tornando um programador ou já é um programador, seja o que for, e não tem costume de utilizar a documentação, aprenda a usar. Documentação é o seu amigo, a sua amiga, ela tem que estar ao seu lado a todo momento. Eu vejo muitas vezes programadores batendo cabeça, tentando resolver na unha e tal. Isso é bacana, mas muitas vezes você perde muito tempo fazendo isso quando você poderia desenvolver, né? Você poderia ir para a documentação e aprender e destrinchar o problema muito mais rápido. Então tenha em mente que o Laravel possui uma boa documentação, uma documentação rica que vai te ajudar aí no processo de curva de aprendizado, ok? Quais ambientes, né? Para quais ambientes nós vamos atuar com o Laravel? Onde o Laravel pode nos ajudar? Ele vai te ajudar tanto em Windows, quanto no ambiente Linux, quanto no ambiente OS X, que é o macOS. Opa, aqui escrevi um O maior aqui, né? OS X. Aqui eu coloquei com Docker, mas todos eles em todos eles eu indico. Se você for usar Windows, você tem hoje o WSL2, tá? Que é uma máquina vamos dizer assim, como uma máquina virtual que vai se instalar na tua máquina, que vai rodar por trás um ambiente Linux e que vai ajudar muito. Se você não conhece sobre WSL2, procura ali no Google, procura como instalar WSL2 no Windows. Pronto. Vai ter própria Microsoft disponibiliza um tutorial muito simples e muito rápido, é muito tranquilo de você instalar o WSL2. Você hoje também tem vídeos na internet que ensinam a instalar, se for o caso, e configurar. Mas o Laravel ele vai funcionar em todos os ambientes, seja Linux, seja Windows ou seja OS X, o macOS. Tá? Então é possível você trabalhar em todos os ambientes, seja você querendo usar um Docker ou não. Se você quiser configurar um servidor completo, você pode também, instalando o Apache, instalando o PHP por completo, instalando as bibliotecas, enfim, você pode fazer, instalando o próprio Laravel na unha, dá para fazer tudo isso. Mas você tem hoje ferramentas como o Docker, que facilitam muito, tá? Para os 3 ambientes. Então você vai ter aí o Laravel funcionando tranquilamente em qualquer ambiente. Não tem desculpa para não usar, né? Porque eu tenho um computador que tem um Linux, está com Fedora, sei lá o que for, não importa, tá ok? O Laravel tem o arquivinho chamado .env, que na verdade advém do .env, como muitos outros pacotes, outras bibliotecas utilizam, o .env, né? O env ele é o quê? Que arquivo que é esse? Vamos falar um pouquinho dele, né? Que tem dentro do Laravel. O env é um componente crucial no sistema Laravel. Ele é a raiz, tanto que ele fica na raiz do projeto, né? Depois eu posso abrir aqui para vocês verem como que é uma árvore de pastas, né? De diretórios do Laravel, ok? Ele armazena as configurações específicas de cada ambiente, como informações de conexão com banco de dados, chaves de API e outras variáveis. Tá? Tudo vai ficar no .env. Tá? Os valores dos arquivos env são acessíveis em todo o aplicativo Laravel. Você vai conseguir acessar ele usando a função env, uma função nativa do Laravel, dentro do próprio Laravel. Se digita env e tal, você consegue ter acesso às chaves que estão no .env, no arquivo .env. Tá? O Laravel oferece uma série de comandos artisan para gerenciar, tá? Facilmente o arquivo env, como o PHP Artisan KeyGenerate, para gerar uma chave dentro do arquivo .env. Essa chave faz-se necessária no Laravel para que o Laravel rode corretamente, tá ok? Quando você instala o pacote Laravel, inclusive do zero, inicialmente, você tentar abrir o projeto inicialmente, ele já vai aparecer para você
que você tem que, se você não gerou essa chave ou se a chave não é válida, ele vai pedir para que você gere, né, que você digite lá o PHP Artisan Key Generate. Lembrando que PHP Artisan Key Generate é para quem trabalha com Laravel puro, para quem trabalha na unha. Se você estiver usando um Sail, por exemplo, você não vai digitar PHP Artisan. Você vai digitar Sail Art e o comando que você quer, tá ok? Não vou abordar isso detalhadamente aqui, porque não é o foco desse vídeo. É recomendável ter um arquivo env exemplo, tá? Por padrão, o Laravel já traz um arquivo env e um arquivo env exemplo. Por quê? Normalmente quando a gente sobe para produção ou sobe para um Git, o .env ele não é versionável, tá? Ele fica automaticamente no Git ignore, evitando que esse arquivo suba. Por quê? Porque normalmente ele vai com chaves, com senha, com essas informações. Para que esses dados não sejam compartilhados, você sempre mantém um arquivo env exemplo, onde você deixa as configurações com todas as informações que podem ser compartilhadas no env exemplo. E o env, ele não vai para um Git, por exemplo, ele não é versionado. Então, quando você sobe, um outro programador, uma outra pessoa que pegue esse projeto, ele vai pegar, vai baixar esse projeto inteiro com o arquivo env.exemplo. E automaticamente ele vai ter lá tudo que precisa ter, menos aquelas informações que são tipo senha de banco de dados, ou outra senha, ou uma chave que não possa ser compartilhada com todo mundo. Então, que cada usuário tenha que ter o seu. O importante também é que você pode ter diferentes arquivos env, tá, para ambientes, e você deve fazer isso por segurança. O correto é você ter um env de desenvolvimento, um env de produção, tá, para que você possa ter lá, até por segurança do teu sistema, tá ok? E, como eu falei, você vai ter aqui uma documentação oficial do Laravel, que é para configuração mesmo, para trabalhar com as configurações do Laravel. Você tem aqui uma URL, tá, que eu estou deixando aqui própria para isso, tá ok? Própria para você trabalhar, para você aprender como configurar o Laravel ali na unha. Essa é a URL que você vai acessar. Falado do arquivo .env, vamos falar um pouquinho do PHP Artisan. O que é o PHP Artisan dentro do Laravel? Para que ele serve, né? Vamos lá, o PHP Artisan ou Artesão, né? É uma interface de linha de comando. Eu tentei descrever o mais simples possível, tá, pessoal? Para vocês ficar bem fácil de vocês entender. Então, o PHP Artisan nada mais é que uma interface, uma linha de comando do Laravel, tá? Uma linha de interface que vai ser digitada no terminal, tá? Ou no CMD, enfim, o terminal que você estiver usando dentro do seu sistema operacional. Ele vai fornecer um auxílio para a automatização de diversas tarefas que são necessárias durante o desenvolvimento da aplicação. Várias delas já vêm prontas dentro do Laravel, tem muitos comandos dentro do Laravel, do PHP Artisan, tá ok? Que você pode usar. Então, ali o Laravel por si já traz um pacote de comandos para você, mas você pode criar seus próprios comandos, tá ok? Você também pode criar, tá? Criando seus próprios comandos para você poder automatizar processos dentro da sua aplicação. Tá? Não há necessidade de só usar as que o Laravel tem, tá? E aí, para você ter acesso a uma lista de comandos do PHP Artisan do Laravel, basta você digitar PHP Artisan List. Ele vai te trazer uma lista com todos os comandos que o Laravel já tem. E se caso você criou um novo comando, ele também vai trazer para você esse novo comando, tá ok? Nessa lista. Muito bacana, não é? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho de rotas, controles e views, que é um dos pontos principais do Laravel, onde a gente começa, né? Quando você começa um novo projeto, você começa a desenvolver com Laravel, as primeiras coisas que você precisa compreender é isso. Como funcionam as rotas, como funcionam os controles e como funcionam as views. Porque é daí que você vai conseguir disponibilizar serviços para o cliente final, ok? Vamos lá. Fala de rotas, controles e views. Nós vamos falar primeiro dos rotas, tá? Separadamente. O que são as rotas? Tá? No Laravel, as rotas são responsáveis por definir os endpoints da aplicação, ou seja, as URLs que serão acessadas pelos usuários. Ou seja, quando o cliente digita lá www.meusite.com/sobre, ele está acessando uma URL que você definiu dentro do arquivo router, ok? Ou ele digitou lá meusite.com/contato. Também, essas rotas estão todas definidas dentro do arquivo router da forma que você quiser, tá ok? Que você precisar na verdade. Como é que funciona ali as rotas? Que tipo de rota o Laravel trabalha? Ele vai ter 4 arquivos dentro do Laravel, pré-definido já.
um arquivo web, tá? O web ele é a rota que pode ser definida no arquivo routers. Vai ter uma pastinha chamada routers e dentro dele vai ter um arquivo web. Nele vai ser possível você especificar as URLs, qual método de controle será chamado quando essa rota for acessada. Então você vai lá, por exemplo, vai criar uma rota web, você vai poder utilizar qualquer método. Nós vamos falar um pouquinho para frente ali sobre eles, mas um método GET, um método PUT, um método DELETE, um PATH, enfim, vários métodos, e aí conforme o método, conforme aquilo que você está... A informação que aquela rota vai estar trabalhando é o verbo HTTP que você vai utilizar. Então, e vai estar dentro desse arquivo web. Nós também temos o arquivo API, que também está dentro de routers, vai ter routers/API, tá? PHP. Essas rotas API servem para disponibilizar endpoints de uma API. Normalmente será usada para aplicações que trabalham separadas do back-end, onde você separa back-end e front-end. Não necessariamente, tá ok? Pode ser feito em monolito, mas normalmente se usa separado. Você tem uma aplicação só de API e aí você utiliza esse arquivo para disponibilizar esses endpoints. Temos o arquivo channel, tá, que também vai estar em route/channel. Serve para a definição de rotas de comunicação de broadcasting, recurso utilizado para comunicação em tempo real, usando tecnologias como WebSockets. Ok? Quando você precisa de uma comunicação instantânea, direta com o seu cliente. Ok? E a de console. A de console, acredito que seja uma das talvez menos usadas no dia a dia, tá? Mas ela serve para a criação de comandos personalizados que serão executados através do PHP Artisan, que nós falamos anteriormente. Tá? A gente usa muitas vezes até para testar uma determinada situação dentro do sistema, às vezes da aplicação, a gente usa a console para isso. Tá ok? Dentro ainda das nossas rotas, né, nós temos os tipos de rotas que nós podemos usar, que é o que eu falei anteriormente. Deixa eu só fechar aqui para nós não nos confundirmos. Ok? Então, que tipo de rota a gente pode usar? Então, vamos poder usar a rota GET, POST, PUT, PATH, DELETE, OPTION, READ e AN. Ok? Uma rota básica é a rota mais simples que existe. Né? Você pode criar uma rota bem simples lá, por exemplo, meusite.com/contato. Essa é uma rota simples. Tá? É uma rota direta, ela mapeia uma URL para um método de um controlador, que daqui a pouco eu vou exemplificar, vai ficar bem fácil vocês entenderem. Tá? Então toda URL, a mais básica URL que você vai criar, ela sempre vai bater num controlador que vai te retornar uma informação para view. Ok? Aí nós temos um modelo de rota que é a rota com parâmetro, que é aquela rota que além de ter uma rota, ela vai definir algum parâmetro que precisa ser passado para o controlador. Essa rota ela pode ser tanto GET, quanto PUT, quanto DELETE, quanto UPDATE, ou seja, passando um parâmetro. Claro que se ela for uma GET, esse parâmetro vai vir junto na URL. Já se eu estou usando uma rota, né, do tipo POST, por exemplo, e eu passar um parâmetro nessa rota, ela vai ser recebida pelo controller, recebida, tratada e renderizada de forma diferente. De forma diferente não, mas ela vai ser, depois que ela for tratada, ela vai ser enviada para view. Tá? O controller vai receber essa informação através de um form request, por exemplo, né? de um método request do próprio Laravel. Ok? Nós temos as rotas resource, que são rotas específicas para trabalhar com CRUD, que é o CRUD, para quem não conhece, é o Create, Read, Update e Delete, tá ok? Quando a gente fala preciso criar um CRUD, o CRUD é uma formatação básica de um processo, tá? Usado em aplicações, onde você vai criar algo que vai precisar listar os serviços, né? Vai precisar criar uma informação, listar uma informação, que seria o read, vai precisar atualizar essa informação, que é o update, e poder deletar, né, que é o delete, essa informação. Então, esse CRUD ele faz tudo isso. E através da rota resource do Laravel, onde você digitaria lá route, resource, você consegue, com uma rota só, o Laravel criar para você, né, quando você dá um PHP Artisan lá, make resource, e cria um arquivo resource, ele cria para você de forma que você consiga já ter todos os métodos necessários para criar um CRUD, ok? E aí você, com uma rota só, você já tem acesso a todas as informações. Aqui eu deixei alguns exemplos, tá, de rotas que a gente pode criar. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero criar uma rota GET,
né? Eu posso criar uma rota /exemplo, meusite.com/exemplo, por exemplo, né? Ele apontaria para um controller chamado exemplo controller, né? E o nome da função lá dentro, por exemplo, a função teria um nome função exemplo. Tá? Dentro do controller teria essa função, que é onde o método está acessando. Isto é uma das formas. Tá? Hoje, com o Laravel 10, a gente já consegue escrever essa rota de forma diferente também. Eu poderia digitar route, .get, /exemplo, vírgula, e colocar aqui exemplo controller, class. Também é possível fazer desta forma, tá ok? Eu pus dessa forma mais antiga para que você entenda que mesmo com a forma antiga funciona também. Mas você pode fazer da forma já com Laravel 10, já é possível. Acho que na verdade com Laravel 9 já dava para fazer assim, se eu não me engano. Não me lembro se é o 9, enfim. Já era possível fazer com o .class em vez de colocar o nome da função, tá ok? A gente vai ter as rotas posts, uma rota put, por exemplo, uma rota delete, todas elas. Vocês vejam que aqui no caso do put, do delete aqui, você pode passar um parâmetro, olha. Aqui nós temos um parâmetro sendo passado, ó, junto com a URL, que é o que eu falei, tanto aqui quanto aqui, ó, no delete. Tá? Por quê? Porque o put ele vai fazer uma atualização. Ele é um método, um verbo HTTP que visa receber um dado para fazer uma atualização de um dado, de uma informação. Então, por exemplo, você está fazendo a atualização do nome do usuário lá no profile, né? Você tem uma página chamada perfil, né? O profile lá no teu aplicação, e o usuário está atualizando o nome dele, por exemplo, ou a foto dele, não importa. Quando ele mandar essa informação, ele tem que mandar junto um parâmetro para informar quem é que está atualizando. E aí, que normalmente vai o ID ou alguma informação única, né, desse usuário, para que o método receba esse ID e saiba qual registro ele vai atualizar. Então você manda aqui, da mesma forma no delete. Se eu vou deletar um registro, eu preciso saber qual registro eu vou deletar. Nesse caso aqui eu deletaria, passaria um parâmetro ID, por exemplo, dizendo qual ID eu vou receber essa informação para poder atualizar ou deletar. Tá, ok? Então aqui é só alguns exemplos, é óbvio que é muito mais abrangente do que isso. Só para vocês entenderem o quanto dinâmico, né, o Laravel é, o quanto ele pode facilitar seu dia a dia no desenvolvimento de aplicações com PHP, ok? Dando continuidade, né, uma vez que falamos de rotas, vamos falar agora dos nossos controllers. O que são os controllers? Os controllers podem ser organizados em subdiretórios dentro do diretório lá app http controller. Então, dentro da árvore de diretórios do Laravel, você vai ter lá app, http e controllers. E aí você pode, se dependendo do tamanho da tua aplicação e da complexidade, você pode, por exemplo, criar subdiretórios dentro da controllers com outros controles, outros caras que vão, né, servir para você mapear a tua aplicação, tá ok? Então você não necessariamente tem que colocar tudo, nem é recomendado, né? Dependendo do tamanho da tua aplicação, é legal que você crie subdiretório. Por exemplo, pasta financeiro, pasta administrativo, pasta, enfim, criar pastas e dentro dessas pastas vai colocar os controles que correspondem a cada um desses serviços, desse momento, né, que a aplicação está trabalhando ali, ok? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, assim, vamos dizer que você criou lá uma rota chamada about, né, que seria sobre, uma rota about. Dentro dessa rota você vai ter, então, um about controller. Por padrão, a gente sempre vai ter, assim, quando você criar um controller no Laravel, você vai utilizar o padrão camel case, ou seja, primeiras letras em maiúscula, e vai sempre colocar o nome do seu controlador, da sua classe, seguida da palavra controller. É obrigatório que seja assim? Não, mas é uma convenção utilizada pela comunidade para ficar fácil de você encontrar, de você saber o que esse arquivo corresponde ao quê. Então, uma vez que você pôs lá, por exemplo, about controller, na rota about, significa que você sabe que aquela rota está apontando para aquele controller e elas fazem junção, elas sabem que isso se comunica, fica fácil de um outro programador olhar e saber como é que tá. Então, esse vai ser o padrão, né, que você vai usar, tá? Aí, dentro do... Deixa eu só tirar um negócio aqui que ainda não é para vocês verem, tá? Deixa eu pôr para cá. Depois vocês vão entender que aquilo ali é só um diagrama. Na About Controller, por exemplo, você pode ter vários métodos. Você pode ter um método index, que seria um public function index, e dentro dele vai ter tudo que você precisa, a sua regra de negócio, né? Você pode ter um
um store, você pode ter um método update, um método delete, e aí outros métodos, is, active, enfim, você pode ter, e esse método pode ser público ou não, ele pode ser private, ele pode ser protect, aí depende de da regra de negócio que você vai estar aplicando. Mas dentro do seu controller você vai ter os métodos que vão então servir a sua view, tá ok? Continuando aqui, então esses são os nossos controllers e aí então nós vamos ter as views. O que são as views? Vamos lá. A view é a última camada do MVC, lembram? Model View e Controller, então você vai ter a view, a última camada, é a camada que o usuário tem acesso, é onde nós disponibilizamos a informação que o usuário vai enxergar na aplicação, tá ok? Seja um texto, seja uma imagem, seja um formulário, seja o que for, vai estar na view, sempre vai estar na view, tá ok? Quem é que disponibiliza a informação para view? É o controller, tá ok? Nós já vamos falar um pouquinho mais detalhadamente disso. Pegando um exemplo da nossa página About, então imagine que você tem uma view, uma rota About, que nós falamos anteriormente, você criou lá uma rota, lá no arquivo routes, né, web lá, criou uma rota chamada o About. Essa About, ela vai estar direcionando para dentro do controller. O controller, por sua vez, vai estar direcionando para as funções, né, para os métodos que foram criados para ele, seja index, store, update, delete, ou seja, qual for o método que for criado. Aí dentro do index, por exemplo, ele vai estar jogando essa informação para onde? Lá para a pastinha chamada resource, /views, opa, eu escrevi errado aqui, é views com V, tá? /views, e lá, por exemplo, né, para exemplo, vai ter um arquivo lá chamado index.blade.php. Por que Blade? Você deve estar perguntando. Porque o Laravel utiliza o Blade como um renderizador das suas camadas de views, ok? Da sua camada de view. Então, todo o arquivo que você for usar, que vai estar na view, ele vai ter o ponto .blade, por padrão, ok? Tem que ser o index na frente, já que aqui o método é index? Não, não necessariamente. O nome do arquivo na view aqui não importa, você pode fazer. Por padrão, a gente procura ter nomes que fiquem fácil, né, de todos os programadores olharem e saberem que aquele arquivo referencia determinada informação. Né? Por exemplo, você tem um arquivo de contato, não faz sentido você colocar, sei lá, fale comigo, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim, colocar um nome ou colocar um nome bem que não tem nada a ver com contato. Se você tem um formulário de contato em uma determinada página, é legal que você coloque lá contato.blade.php, ok? Isso fica fácil, isso já faz parte de padronizações, normatizações, né? Depende muito de cada empresa e tudo mais, mas de padrões de programação que facilita, né? De boas práticas, ok? A mesma coisa nós falaríamos em Store, né? Se você tem lá no teu método Store, você pode estar redirecionando para views, deixa eu só corrigir aqui, né? Que eu escrevi errado, views, store.blade.php, a mesma coisa seria para o update, tá ok? Você teria lá também uma view que estaria direcionando para update.blade, ok? É só uma camada de exemplo, é só um exemplo para que você possa entender como é dinâmico o Laravel, como ele é flexível, dinâmico, como ele possibilita que você trabalhe as camadas ali do MVC de forma simples, né? Você não vai, não adianta você criar uma view, por exemplo, claro, a não ser que essa página seja estática, tá? Você está criando uma página que é estática, ela só vai ter textos ali e tal. Tudo bem, você pode criar uma view, ela não vai precisar passar, por exemplo, por um controlador, por um model, nada, porque ela só tem uma informação estática. Mas se você tem que receber uma informação dinâmica, né, como um nome de usuário, um dado de login, seja lá o que for, que você precisa receber de forma dinâmica, você tem que respeitar as camadas do MVC. Aí a view não transmite diretamente essa informação para o usuário. Ela tem que passar dependendo das regras de negócio, ela tem que passar lá pelo controlador, talvez pelo model antes, depois para o controlador e tudo mais, ok? Para então chegar na view. Uma vez entendido aqui o processo de rotas do Laravel, rotas, controles e views, nós podemos ir então para formação de banco de dados. Como é que funciona os bancos de dados no Laravel, né? O Laravel ele pode se conectar com os principais bancos de dados do mercado, eu diria que quase todos, seja MySQL, SQLite, SQL Server, Postgre, enfim, os bancos de dados tanto no SQL como SQL, ele vai se conectar, vai permitir o uso disso, tá ok? E
E para a utilização disso, o Laravel disponibiliza ferramentas, né, camadas que vão ajudar bastante, que são os models, as migrations, os seeders e os factories. Ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma. O que são os models? São os modelos do Laravel responsáveis por representar as tabelas no banco de dados, em forma de objetos. Eles definem a estrutura e o relacionamento dos dados, permitindo realizar operações como criação, leitura, atualização e exclusão de dados, que é o nosso CRUD. Em resumo, o que o model faz? Ele gerencia todo o processo dentro da tabela. Tá? Passa por ele a informação do banco de dados, para daí então ser tratada, ser analisada e então jogar para o controller, tá ok? As migrations. As migrations são arquivos que permitem controlar as alterações no esquema do banco de dados, de forma versionada. Isso que é o mais interessante e mais bacana, tá ok? Elas permitem criar, modificar ou excluir tabelas e colunas sem a necessidade, sem precisar executar comandos SQL diretamente. Como que a gente fazia antigamente, né, no passado, ou muitos ainda fazem? Você precisa fazer, ou você geraria um comando SQL, né, criaria ali um insert, um update, um select na mão, né, mesmo seguindo regras ali para evitar SQL injection, para gerar uma proteção, mesmo seguindo essas regras, você tinha que escrever na mão os seus comandos. Ok? Você ia criar uma tabela, você tinha que ir lá ou criar o script de criação de tabela, dar lá um create database, um create table, né, e criar toda a tabela na mão lá. Você teria que fazer isso, criar as tabelas, criar as colunas, parametrizar, fazer tudo. O Laravel disponibiliza ferramentas já para isso, tá? Através das migrations. Com as migrations você não só cria uma tabela, como você atualiza uma tabela, como você adiciona novas colunas, você pode fazer um rollback, né, que seria voltar uma tabela, fiz uma atualização e deu erro, eu posso fazer um rollback, né, eu posso fazer um refresh na tabela, limpando ela e criando novamente. Ou seja, existem todos os comandos dentro do PHP Artisan para isso, para lidar com as migrations, tá ok? A gente também tem os seeders. Os seeders são utilizados para popular o banco de dados com registros iniciais ou pré-definido. Eles possuem alguns métodos que permitem inserir registros nas tabelas através do uso da classe DB. Tá, ok? Você pode usar a classe DB, existem outras formas, aqui eu coloquei a classe DB como exemplo, porque você pode lá dar DB dois pontos e aí fazer alguma coisa. Vamos dizer que eu vou criar uma tabela que eu preciso manter a lista de estados do Brasil, né? Então, a princípio, eu tenho uma lista de estados que a princípio é fixa, né? Então eu posso no seeder criar ali um arquivo, um array de dados ou um JSON de dados, um array, né, que vão ter todos os estados do Brasil com as suas respectivas siglas e nomes. E quando eu rodar o comando do seeder, né, vou lá digitar lá php artisan migrate --seeder. O que vai acontecer? Ele vai criar o meu banco de dados, vai rodar essa seeder e carregar já, popular o banco de dados com as informações desses estados para mim automaticamente. Qual a grande vantagem disso? É porque quando você trabalha em grupos, né, trabalha com mais programadores, imagine que você criou isso. Quando você serve essa informação, né, põe lá no seu repositório no Git, por exemplo, ou no versionador que você estiver usando para você ou para a empresa, quando você disponibiliza lá, o outro programador puxa esses dados para ele. Quando ele der o comando PHP artisan migrate, né, --seed, ele já vai fazer, ele vai ter a mesma informação que você, ele já vai popular os dados automaticamente. Então esse processo ganha-se tempo, agiliza-se tudo muito rápido através disso. Você cria uma vez e todos os outros programadores da equipe têm acesso a essa informação, tá ok? E temos as factories. O que são as factories? As factories no Laravel servem para criar instâncias, ou fakes, né? Falsas, informações falsas, dados falsos dos modelos, facilitando a criação de registros fictícios para testes e desenvolvimento de registro. Essas informações das factories, elas vão ser disponibilizadas pelo próprio seeder. Tá? Quando você cria uma factory, você tem que informar o seeder que essa factory existe para que ele possa disponibilizar, rodar ela. Então, dentro do arquivo database lá, ok? Então você pode criar através do fake essas informações, tá? A biblioteca fake para isso, ou você pode criar na mão mesmo, como eu dei o exemplo do estado, que você poderia ali criar um array com todos os 27 estados do Brasil, onde você tem as siglas dos estados e o nome dos estados. Você pode fazer isso, ou você poderia usar o faker, né? Eu não tenho certeza, vou falar um negócio, mas eu não sei, eu acho que o faker não
não, né, o Fake tem muita informação, você consegue gerar muitos dados, mas eu acho que ele não gera, por exemplo, a lista de estados brasileiros, por exemplo. Aí, nesse caso, você teria que fazer na mão, tá? É só um exemplo, tá ok? De coisas que você pode fazer com os models, migrations e seeders, tá? Lembrando que as migrations vão estar ligadas diretamente aos models, tá ok? Quando você cria um model ou cria uma migration, você tem que ligar ao model. Por quê? Porque é o model que vai gerenciar essas informações. Ele vai gerenciar para você quais campos você pode exibir, quais campos você pode atualizar. Se você quer fazer um cast em algum campo, por exemplo, um campo que é um array, você precisa informar que é um array, você precisa que o Laravel entenda isso. Um campo que é data. Você pode criar dentro do seu model alguma regra para que quando um registro for atualizado aconteça alguma coisa pelo model. Tá? Então o model tem que estar ligado à base, à informação. Você criou uma tabela pela migration, ela vai estar ligada ao model, tá ok? Continuando aqui nossas informações, nós também temos os middlers. No Laravel, tá? Vamos abrir aqui, ó, no Laravel especificamente, o middler ele são camadas do sistema implementadas entre aplicações, vão funcionar como um intermediador de comunicação. Tá? Mas mais do que isso, o middle principalmente ele gera segurança no teu sistema. Tá? O middle pode ser usado para autenticação, que eu acabei de falar, autorização, manipulação de sessões e muito mais. Tá? O Laravel possui um conjunto de middlers dentro dele, embutido, tá? Que podem ser utilizados diretamente ou personalizados conforme a necessidade do usuário. Aí você que vai ver. Você pode criar seus próprios middlers. Para você utilizar um middler em uma rota específica, basta adicionar o nome do middler dentro de um array, né, no middler da rota do arquivo routers web ou routers API. Você vai definir lá, se criou o middler, você pode ir lá, criou ou vai usar um middler do Laravel, você pode ir lá e colocar o nome do middler dentro do escopo da rota e a partir daquele momento a regra definida nesse middler, que você definiu ou está definida, aquela regra que está definida vai ter que ser respeitada. Vamos dizer assim, vamos dizer que se criou uma regra para o teu negócio, onde você tem camadas de acesso, né? Determinadas rotas podem ser acessadas por todos, outras rotas só podem ser acessadas pelo administrador, outras só podem ser acessadas por gerentes, outras por, enfim, você tem camadas de níveis de acesso. O middler pode gerenciar isso através da regra que você colocou no middler. Quando o usuário logar no sistema, ele vai passar pelo middler, o middler vai olhar qual é o tipo de acesso que esse indivíduo, né, que esse cara que logou tem, e vai dar a ele acesso às determinadas rotas. Se ele tentar acessar uma rota que ele não tem autorização, o middler vai bloquear ele automaticamente já. Vai dizer que ele não tem. Tá? Aí a mensagem você pode configurar, né, dizendo que ele não tem acesso àquela rota, ou simplesmente redirecionar ele para uma outra página, ou até deslogar ele do sistema se ele tentar acessar uma rota que ele não permitida. Tá? Então o middler consegue fazer isso, entre outras coisas. Tá? Como eu falei, é possível criar seus próprios middlers, tá ok? O middler pode ser registrado através do arquivo http-kernel, lá no app http-kernel. A gente vai ter um arquivo lá que permite fazer isso, tá? Onde você pode definir quando e como eles serão executados globalmente ou apenas em um grupo de rota específico, que também é possível fazer. Aqui eu pus uma atenção para vocês terem o seguinte: a ordem que os middlers são executados é muito importante, pois eles serão executados na ordem em que são adicionados ao grupo de rota, a rota ou ao grupo dela. Então você tem ali as camadas, né? Então imagine que o usuário entrou no sistema, fez o login, ele vai passar por um middler. Aí ele pode passar por um segundo middler, por um terceiro middler e assim por diante. Ele pode passar por vários middlers até que ele chegue numa camada que possa dizer o que ele pode ou não fazer. Se for necessário, conforme a rota que ele for acessando, ele vai estar dentro de uma camada. Então a ordem que você determina essas camadas dos middlers é importante, tem que ficar bem atento a isso. Ao criar um middler personalizado, lembre-se sempre de implementar a lógica desejada no método handle do seu middler, tá ok? Os middlers são uma poderosa ferramenta do Laravel que permite adicionar funcionalidades extras às suas aplicações web com facilidade e flexibilidade, tá ok? É um apanhado geral, tá, sobre middler. O middler é muito maior, gente. É importante ter isso em mente. Estudar middler é indispensável para que você consiga ter uma aplicação, principalmente quando você está falando de uma aplicação que precisa ter robustez e segurança, tá ok? Principalmente segurança. Então, aprofunde-se mais
um assunto middleware. Aqui é só um overview, é só uma pequena parte para você entender. Tudo isso que a gente está falando aqui é uma pequena parte do Laravel. Foi um resumo grande que eu estou falando do Laravel aqui, para que vocês possam compreender, para quem está querendo usar o Laravel, ou quem já usa, mas de repente ainda não usa todo o ecossistema, não conhece todo, possa entender o poder que o Laravel tem e como ele pode mudar totalmente a forma de você gerenciar a sua aplicação, tá ok? Nós temos a parte de autenticação também no Laravel. Essa autenticação, vamos ver um pouquinho que ela é. O Laravel possui seu próprio sistema de autenticação, ele já tem isso integrado, que facilita a implementação de recursos de login, registro, recuperação de senha e gerenciamento de usuário. Tá? A autenticação do Laravel é baseada em sessões, que significa que os dados dos usuários autenticados são armazenados numa sessão e podem ser acessados em todas as páginas da aplicação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre sessão daqui a pouco, tá? Mas é só para vocês compreenderem como que o Laravel gerencia todo esse processo de autenticação, né? O Laravel também oferece suporte à autenticação via token API. Aí vai depender do que você vai usar. Você pode usar um Sanctum por trás, você pode usar um JWT. Ele já tem, quando você instala o Laravel, ele já vem com o Sanctum, por exemplo, que permite você gerar tokens de autenticação quando você vai usar uma API. Ok? O que vai tornar a API muito mais segura. Além disso, o Laravel possui um conjunto abrangente de chaves e métodos para lidar com as autorizações, permitindo controlar quais usuários têm permissões para acessar determinadas partes da sua aplicação. Ok? O framework também oferece recursos como proteção contra ataques, ou o CSRF, tá? O Cross-Site Request Forwarding. Se você não conhece sobre CSRF, dá uma pesquisada, leia um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui por si, só esse termo seria um vídeo só para a gente falar dele, porque ele é um pouco mais complexo e abrangente do que simplesmente isso aqui, tá? Mas quando você insere um formulário, por exemplo, numa página do Laravel, você obrigatoriamente tem que estar com o CSRF na tela, tá? Tem que ter lá arroba no teu Blade, você vai lá e digita arroba CSRF, para que ele crie um campo hidden lá, um campo que vai ter um token que só pode ser usado naquela sessão, naquele momento. O usuário não consegue enviar um formulário 2 vezes com o mesmo token, tá? No Laravel. Vamos supor que você criou um formulário de contato, esse formulário de contato tem um CRF, tá? O CSRF. E é daquele formulário, daquela sessão. Se o usuário clicar em enviar, esse formulário for processado e enviado, se ele mandar voltar a tela, por exemplo, e tentar enviar esse formulário de volta, não vai conseguir. O Laravel não vai deixar, porque esse formulário já foi enviado, esse token já foi utilizado. Ele teria que atualizar a página, dar um refresh na tela, um F5 para a tela atualizar, para que esse token seja atualizado, e então ele consiga novamente tentar enviar o formulário, ok? É um hash seguro de senhas para garantir a segurança e informação do usuário. Como eu já falei, é interessante que você dê uma procurada sobre o CSRF, caso você nunca leu sobre. Se aprofunde um pouco mais só nesse assunto especificamente, porque ele é muito importante para você que, de repente, vai desenvolver aplicações aí com Laravel, e não só com Laravel, em outras linguagens também, tá? Porque isso envolve segurança da aplicação. Para personalizar funcionalidades de autenticação no Laravel, é possível modificar as views padrões fornecidas pelo framework ou criar views personalizadas, tá? Para trabalhar com as autenticações. Além disso, é possível estender classes do Laravel relacionadas à autenticação para adicionar funcionalidades adicionais e personalizações específicas ao projeto, ok? E o ecossistema do Laravel também inclui pacotes adicionais desenvolvidos pela comunidade que podem ajudar a implementação de autenticação em projetos mais complexos específicos, como por exemplo um passaporte, né? Um passaporte, ele é muito completo, né? Ele vai gerar tokens, ele pode te dar níveis de acesso, grant types diferentes, ou seja, quando você vai autenticar com um passaporte, você pode usar uma gama de outros níveis de camadas de segurança. É um pacote, por exemplo, que está disponível para o Laravel, tá? É o que eu falei inicialmente no vídeo. Hoje a comunidade do Laravel é uma das comunidades mais ativas quando se fala dentro do ecossistema da programação, principalmente do framework, uma vez que ela não só a comunidade, não é somente o Laravel que se atualiza, mas os pacotes que são disponibilizados para Laravel, a comunidade se empenha em ajudar, em criar materiais open source, tem muito material bacana que ajuda. Então,
Não é à toa que o Laravel é o que é hoje. Falando de Redis e cache, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais além. Não é, o Laravel utiliza o Redis, ele pode utilizar, né? Você tem que ativar o Redis como cache para que ele grave, né? Vamos abrir aqui que vai ficar mais fácil de compreender. Um dos componentes importantes do ecossistema do Laravel é o Redis, ou Redis. Aí depende como que você fala, tá? O Redis. Um sistema de armazenamento de cache em memória rápido e altamente escalável. Isso que é bacana, tá ok? Redis pode ser integrado ao Laravel como um drive de cache, permitindo que as aplicações armazenem dados em cache na memória RAM para acesso rápido e posterior. Ao utilizar o Redis como drive de cache Laravel, é possível melhorar significativamente o desempenho das aplicações, reduzindo a necessidade de consultas repetitivas no banco de dados. Tá? Imagine o seguinte, que você tem uma consulta, eu já vivi isso, tá? Já passei por esse processo, por isso que eu vou falar para vocês, uma consulta onde você vai trazer, vamos chutar aqui, 100 mil registros do banco de dados. Parece muito, mas acontece, né? Recentemente eu passei por isso. A gente tinha uma aplicação em que retornava muitos dados, não é porque a gente tinha que fazer a consulta muito grande mesmo. Era uma análise de dados, então eu tinha que bater lá e a gente pensou em fazer em Python, em outras formas tinha que ser em PHP mesmo, tinha que ser com Laravel. Não dava para usar outra linguagem, tá ok? Mas de qualquer jeito eu tinha que bater no banco de dados, pegar a informação do usuário, trazer era feito muito cálculo por trás para retornar a informação e tal, e trazer um conjunto de dados que era necessário. Para vocês terem uma ideia, tinha casos que chegava a demorar 1 minuto para essa consulta toda ser descarregada, ok? Porém, essa consulta, uma vez que ela fosse descarregada, ela podia ficar 24 horas direto com aquele dado, porque ela só precisava ser atualizada 24 horas depois. Então não precisava carregar todas as vezes esse dado do zero para o usuário. Então o que a gente fez? Usou no Redis. A gente jogava no cache no Redis, o usuário tinha uma experiência talvez não tão satisfatória na primeira vez, porque ele acessou, tal, demorava um pouquinho, mas a partir dali ele acessava instantaneamente, porque já estava no cache, já estava na memória. Claro que depois nós conseguimos criar outros mecanismos que facilitou muito mais, e essa demora também não aconteceu mais, mas inicialmente foi uma das formas que resolveu o Redis, entrou resolvendo com o cache por trás dessa forma, entendeu? Então só para vocês entenderem que você não precisa dispor, você não precisa ir no banco e buscar todas as informações todas as vezes, sempre. Dependendo da informação, da regra de negócio, de como a informação tem que ser disponibilizada para o seu cliente, você pode usar um cache de memória como o Redis por trás, para que ele armazene essa informação e você só a entregue para ele sem ter que ir no banco, consultar novamente, fazer cálculos, ou seja lá o que for. Além disso, o Redis oferece recursos avançados como listas ordenadas, conjuntos ordenados, pub, sub, ou seja, publicações e assinaturas, que podem ser aproveitados no desenvolvimento das aplicações Laravel. Para utilizar o Redis como drive de cache Laravel, é necessário configurar corretamente as informações da conexão com o servidor Redis no seu arquivo .env, que eu falei lá atrás, ou no config cache da aplicação. Tá? Uma vez configurado corretamente os comandos relacionados ao armazenamento e recuperação dos dados em cache, são fornecidos pela interface do cache pelo próprio framework do Laravel, ou seja, fantástico, não é? Aqui eu deixei para vocês o link da documentação oficial do Redis, tá? E da documentação oficial de cache do Laravel, para que vocês possam ir lá, acessar, para ter mais informações e detalhar mais sobre isso, como utilizar. Antes de falar de uma dica extra que eu quero passar para vocês aqui, eu quero mostrar para vocês um esquema, tá? Que eu criei. Deixa eu diminuir aqui, para vocês entenderem, para quem é novato, de repente, ou mesmo quem não é novato, entender um pouco de como funciona o processo MVC, tá, gente? Aqui falando do Laravel, propriamente dito, o que a gente tem dentro do MVC? A gente tem as rotas, tá? Aqui é um esquema bem simples, bem puro, sem muita informação, tá? Só para vocês compreenderem. Imagine que cada quadradinho desse é uma rota sua, né? Então você tem lá uma rota about, tem uma rota barra, né, que é o meu site.com.br, seja como for, barra, pronto, esse é o seu site inicial. Então essa é a página inicial, e eu nomeei essa rota como app.index. Aí eu tenho uma outra chamada about, que eu nomeei essa rota, as rotas podem ser nomeadas no Laravel, que eu nomeei como app.about. Aí eu tenho uma outra que é contato,
Contact. A contact, eu já recebo um parâmetro nela. Então eu posso entender que essa rota aqui, ela vai passar um parâmetro, porque ela já está me dizendo aqui, toda vez que você quiser passar um parâmetro numa rota com Laravel, você faz o quê? Você vai colocar barra e entre colchetes você vai definir o parâmetro, que esse parâmetro vai ser o nome do parâmetro que você vai recuperar depois, que pode ser ID, pode ser, por exemplo, name, pode ser e-mail, aí vai depender da sua aplicação, do parâmetro que você está recebendo. Aí você coloca o nome que você quiser, tá? E aí você tem uma outra rota login. Aqui eu criei 4 rotas aqui de exemplo, né? Essas rotas, elas vão ser direcionadas para o seu controlador, né? Por exemplo, a barra, né? Ela vai redirecionar lá para o arquivo home controller, por exemplo, que por sua vez vai ter os seus métodos, né? Nesse exemplo aqui eu criei métodos index, store, update e delete. Criei igual para todos, só para efeito de exemplo, não quer dizer que no dia a dia vai ser isso e nem vão ser esses nomes. Os métodos aqui, os nomes, vão ser de acordo com o que você estiver fazendo, né? O nome do método tem que ser de acordo, seguindo as boas práticas de programação. Você vai criar um método com o nome que já defina que ele faça aquilo, né? Tá? Vamos supor que você criou um método que é para ativar o usuário, ativar ou desativar. Você pode colocar o nome do método lá, isActive ou hasActive, né? Algo assim, para que fique fácil de identificar que aquele método tem essa finalidade, ok? Mas o que é importante, essa rota barra vai servir o home controller, o about vai servir o about controller, o contact controller e o login controller, tá ok? Uma vez que a rota serviu o controller por sua vez vai servir a uma view, né? Como que vai ter a view? A view lá vai ter um arquivinho lá chamado app.blade, por exemplo, que vai receber os dados, né, desses métodos aqui. Ele pode receber, app.blade pode receber dados de qualquer um desses métodos. Da mesma forma, o about controller, ele vai mandar para about blade, que pode receber informações de todos esses métodos. Aí como que você vai mandar vai depender da regra de negócio teu, tá ok? A contact da mesma forma vai mandar para o contact.blade, a login para login.blade, tá ok? O que é interessante saber aqui, ó? Que a comunicação do controller com a view, ela pode ser feita através de falando, quando nós estamos falando da rota web, tá, gente? Não de rota API, rota web, tá? Em um monolito, por exemplo, ok? O controller, ele pode mandar os dados através de um array associativo, de um array compact ou de um if, né? Você pode mandar os dados de 3 formas aqui. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, mas basicamente seria isso, tá ok? Que é como o controller vai servir a view. Do outro lado aqui, nós temos os migration e os nossos models. A migration, que é responsável por criar ou atualizar uma tabela, deletar uma tabela, ela vai estar ligada ao model, tá ok? E o model, por sua vez, vai estar ligado ao controller. Aqui tem que prestar bastante atenção, gente. O model, tá, jamais vai mandar direto para view. Não, por regra, né, de MVC, o model não manda para view. O model manda para o controle e o controle vai mandar para view, tá ok? Aqui nesse exemplo eu criei uma migration chamada home, que está servindo o model home, que o home, por sua vez, manda para home controller, tá ok? Esses 3 caras aqui, eles se comunicam. Vamos dizer que fosse o about, seria a mesma coisa, eu teria uma migration chamada about, que teria um model chamado about, que serviria o controller about, tá? Então o model, para vocês entenderem, ele nunca vai mandar informação direto para view. Ele vai mandar para o controller vai receber a informação, vai tratar essa informação conforme a regra de negócio, e então vai mandar para dentro da sua view. Então aqui era para que vocês pudessem entender um pouquinho, um diagrama para vocês entenderem como é que funciona o processo de MVC, o Model, View e Controller do Laravel, ficar mais fácil, né, mais visual de ver. E para final, gente, quero deixar aqui uma dica extra, tá ok? Envolvendo o Laravel, que é o seguinte: alguns pacotes que você que está começando com o Laravel, você já pode pensar em instalar no seu... O Laravel já vem com muita coisa, mas é legal você instalar alguns pacotes. Eu pus alguns aqui, não são todos, existem muitos pacotes, mas muitos mesmo. Você pode pesquisar na internet, mas tem alguns pacotes que são bacanas você já ter na sua aplicação, se você quiser. Que são eles:
o Laravel Debug Bar. Tá? Esse pacote é um pacote que fornece uma barra de depuração, ela fica no menuzinho ali embaixo, vai ficar na barra do teu site. Tá? Ela funciona somente no modo desenvolvimento, não em deploy. Tá? É uma barra de depuração que visa ajudar e diagnosticar problemas nos aplicativos, nos sites, nos aplicativos desenvolvidos com Laravel. A gente tem o Laravel Horizon. Tá? É um pacote que fornece um painel de monitoramento para o seu aplicativo Laravel. Ele vai, por exemplo, se você tem filas, né, você está mandando você vai mandar um e-mail, por exemplo, e você não quer, você de repente pode ter muitas requisições daquela informação e você não quer ficar processando isso na hora, porque às vezes vai que o servidor de e-mail está lento, alguma coisa assim, e fica travando a tela ali, né? Imagine que você mandou um formulário, o formulário vai ficar esperando que o e-mail funcione para que ele saia da tela. Para evitar isso, o que você faz? Você manda para uma fila. A fila vai processar isso de acordo com a chegada das informações, né? Vai entrar na fila e vai mandar. Isso faz com que a tua aplicação não fique parada. Aí o Horizon, ele serve para isso. Ele serve inclusive para ter um painel para você, uma das funções, né? Para você monitorar as filas que estão chegando ali, tá ok? Um outro pacote que eu acho muito bacana é o pacote Laravel Socialite. É um pacote que fornece integração com serviços de login social, como Facebook, Twitter, Google e outros, tá? É um dos melhores, acho que se não for o melhor, o Laravel Socialite, ele permite que você faça a conexão automaticamente já rápida, né? Com esses servidores. Se coloque lá, por exemplo, no seu site aqueles botões de fazer login com Google, fazer login com Twitter, com Facebook, enfim, com uma rede social que você queira. E um outro pacote que eu comecei a usar há pouco tempo, mas que me ganhou, tá? Eu não poderia deixar de falar dele, que na verdade é mais que um pacote, é um framework, que é o Filament PHP. Muito bom, gente. Recomendo demais. Tá? Inclusive, eu vou deixar aqui o canal para vocês, Filament BR. Existem muitos canais no YouTube falando, mas o Filament BR é de um conhecido, eu digo conhecido virtual, né? Tá? O Leandro, que contribui bastante para o canal, para a comunidade. E o Filament é um pacote que é um framework, né, de administração de conteúdo que permite criar interfaces administrativas bacanas, ó, bonitas, intuitivas e com facilidade. E é fácil mesmo, gente. Você instala o pacote, com poucos cliques se você não é um cara de front, você consegue rapidamente criar ali uma interface, você já tem um painel administrativo, enfim, vendo, você acha que é até mágico, você fala, não pode ser, mas tá? Então, conheça o Filament PHP se você não conhece, que te garanto que vai mudar teu conceito aí até na programação aí de criar, porque painel administrativo geralmente a gente é chato de criar. O Filament ele é construído com Liveware, Alpine JS, Tailwind CSS. Ele fornece uma variedade de componentes e recursos para agilizar o desenvolvimento de painéis administrativos, principalmente administrativo, mas ele cria outras coisas. Ele tem lá para criar formulários, para criar páginas específicas que você quer criar. Recentemente a gente fez um projeto aí fiz um projeto junto com o Tio Jobs, do canal Tio Jobs lá, onde a gente precisava trazer uma modal, por exemplo, para a tela. E a gente estava com o Filament instalado para fazer administração, com poucos cliques, né, poucas linhas de comando, a gente criou lá a modal sem mexer no CSS, sem mexer em front, sem mexer em nada, a gente só em back-end, a gente chamou lá alguns componentes e ele criou para a gente uma modal na tela lá, que precisava ser criada, para você ter uma ideia, ok? Outra situação que a gente precisou e a gente usou no front foi, a gente precisava, no formulário que a gente fez, a gente precisava fazer uma consulta de CEP, que normalmente é bacana, é fácil de fazer, não é nada absurdo, mas o Filament torna muito mais fácil. O Leandro, inclusive, criou, né, facilitando para a gente, um plugin que você instala e traz junto para o Filament, onde você faz a inserção, né, de uma API de busca de CEP, muito fácil, muito rápido, poucos cliques também, você instala lá essa biblioteca, esse plugin, né, junto ao Filament ali no teu Laravel, que é do Filament, você traz ele, com poucos cliques você já está lá com uma busca de CEP preenchendo lá todos os campos no teu site. Ou seja, o Filament é muito legal, gente. Se você não usa, comece a considerar utilizá-lo. E é isso aí. Esse foi um pouquinho de entendendo o ecossistema do Laravel. Eu espero realmente que isso tenha ajudado você. Espero que se você não conhecia o Laravel, você passe a olhar o Laravel com outros olhos. Se você já conhece, eu espero que ele tenha ajudado você, tá? Acredito que se você ficou até aqui nesse momento no vídeo é porque esse vídeo deve ter contribuído em alguma coisa para você. Então eu peço que você deixe aí um joinha,
deixe um like aí pra gente, para ajudar a disseminar esse conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou alguma informação que eu passei tenha passado talvez distorcido ou errado, ou você não tenha entendido, deixe nos comentários. Caso você já seja um programador avançado e de repente você viu que pode contribuir, né, com alguma informação que eu passei aqui, você pode complementar, deixe no comentário também que você está complementando tal informação, ou de repente alguma coisa que eu possa ter falado e me equivocado também se pode corrigir. Como eu falei inicialmente, gente, eu não sou... Esse canal ele é feito para ajudar. Não só ajudar a todos os programadores, a comunidade de tecnologia, ok? Então, quanto mais informações, quanto mais dados a gente passar para ajudar as pessoas, mais nós vamos estar contribuindo, ok? Então, se você tem alguma informação, deixa nos comentários, e se esse vídeo você viu que ele pode servir para alguém, compartilha ele, mande ele para muitas pessoas, para que a gente possa levar esse conteúdo e colaborar com a comunidade, ok? No mais é isso, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.